Porra. É fato. E o Renato mora com quem hoje? Renato, cara, então, isso é uma coisa maluca, Ah, é né? boa pergunta, porque ele tá velhinho já, 90 anos, como você tava falando até agora. Não, ele mora, oficialmente, mora ele, Certo, a esposa e a Lívia, certo. que é a filha A dele, filha né? dele, perfeito. É o que todo mundo imagina, né? Tem lá os funcionários para trabalhar com a casa, tá? É. Só que é o seguinte, ele mora com uma outra filha chamada Juliana Aragão, que é uma filha que ele adotou. Certo. E ele esconde essa menina. Eu nunca vi nem esse nome pra te falar. Ela nunca apareceu também. Nem sabia que ele tinha Né? adotado. Então, quer dizer, ela está na mesma... Nossa. Ele adotou junto com a Marta, na época da Marta Rangel. Tá. E ela foi morar com eles três. Pô. Quem imagina que eles moram os três. Certo. Mas ela tá lá, morando com eles. E ela, por exemplo, quando vai lá nas entrevistas e tal, vai os três e nunca levam ela. Pô, ela mora no mesmo teto. Que estranho, cara. Eles não mostram ela, não falam dela. Você já não... caçou ela em rede social? Não, ela tem rede social, ela já Normal. me stalkeou, inclusive. É? Sério? Mas assim, eles não mostram ela, sabe? Escondem ela. Nossa, parece uma história de Cinderela, né? De gata borralheira, né? Quer dizer, Né? Então, por isso que eu falo Remete, né? Sem motivo, não tem nenhum motivo. Órfãos de pai vivos. vivo. Ela mora com o cara, com os três, e não... E por você ter falado com muita gente que trabalhou com ele, enfim, tem algum motivo por ele não mostrar essa filha? Cara, eu sei lá, assim, a história com ela é uma história nebulosa. Ela mora com eles e já teve casos assim de até querer interditar a menina, sabe? Achar que ela não é capaz de Nossa. dar conta da vida dela. Nossa, bizarro. É uma coisa absurda. Esconder a menina. Que bizarrice isso aí, hein, cara. Então. Tá aí uma história que a gente não esperava, Eu bem também bizarra. não. Nossa, deve ter muita coisa por trás, cara, ainda da família Esse doc Aragão, precisa né? sair, cara. Essas histórias, por exemplo, eu acho que, assim, quando eu fiz o documentário dos Trapalhões, a minha ideia é o seguinte, falar dos caras. Perfeito. Dos caras. Eu acho a Lilian tão insignificante, tão periférica, que eu nunca entrei... Opa, quase que eu derrubo. Eu nunca entrei no mérito dela, sabe? Porque nunca me interessou, eu acho Tá dando moral também, vazia. né? Não, mas é vazia. Eu vou falar dos Trapalhões, onde que ela entra na história? Não entra. Não entra. Não Né? tem nem cabimento. Ela veio depois e fez o que fez. Mas veio depois. As coisas que eu falo dela é justamente para defender o meu trabalho. Então, quando ela dá uma entrevista e desconstrói a história dos Trapalhões, eu falo, não, peraí. Cara, eu tô contando aqui, eu pesquisei, eu vi isso, vi aquilo. Você está soltando uma fake news. Então, não. Então, é uma ação reativa da minha parte de falar, não, o que você está fazendo, até porque, olha que loucura dela. Quando o documentário começou a ser produzido, e aí a gente criou um canal, uma conta no Instagram para falar do documentário. Ela criou uma conta, falou, não, aqui vocês vão saber a verdadeira história dos Trapalhões. Olha, querendo guerrinha. Dizendo que o meu era mentira. Não falei nada, falei, beleza, eu acho que pode ter duas contas. Sim. Conta sua, conta minha aqui, beleza. À medida que ela vai dando entrevista e vai falando mentira, tipo, os bens ficaram com a Marta. Eu falei, não, peraí, cara. Não, a história não é essa. Não é essa. Então eu vou e rebato. Eu vou mostrando o que ela é, o que ela faz, como ela manipula, como que ela, de certa forma, contribuiu para destruir a imagem do Renato, né? E, paralelamente, a dos Trapalhões, né? Porque a chegada dela acelera o processo, que eles já estavam, de certa forma, em decadência, mas acelera o processo de decadência do grupo. Sim. Estou engasgando toda hora.
Falou dela, meu, vai ver que coisa é. ruim, né? Já atraiu, né, velho? Um obsessor aí. Enfim. Então, é esse o jeito que eu tenho de Perfeito. pegar e de defender, como historiador, como pesquisador do grupo, é falar. E mostrar para as pessoas enxergarem, cara, quem que é essa mulher, né? Como que ela é uma agente, do mal nesse sentido da história do grupo, Sim. que é uma história que eu quero construir, mostrando o legado, difundindo a memória, porque a partir do momento que eu começo a lançar o trabalho, meu primeiro livro é de 2016. Tá. Cara, de 2016 para cá, o que teve de coisa bacana dos Trapalhões, cara, assim, eu não posso dizer que, tipo, muito do que por conta da minha pesquisa, mas assim, minha pesquisa influenciou muitas pessoas a fazerem coisas. Os Trapalhões. Excelente. Nesse começo de ano, lançaram um musical, O Adorável Trapalhão, no teatro. Fui lá assistir, fui na estreia e tal. Quando eu saí, os caras lá da produção falaram, eu assisti suas entrevistas no podcast para usar como referência aqui. Pô, que legal. Eu li o livro. Então tem isso, cara. Assim, é importante o meu trabalho. Então eu tenho que me defender. Claro. Não pode Sabe? cair em descrédito. Se ela chega lá por uma falácia. e fala uma coisa assim, eu falo, não, peraí. Não é bem isso. Perfeito. Entendeu? Sim. É só pontuar isso para dizer que não é uma coisa pessoal, tal. Tanto é que quando eu fui na estreia lá, eu falei, se eu encontrar ela, eu vou querer até tirar uma foto com ela. Tranquilo. Entendeu? Por que Fazendo não? uma caretinha assim de Por lado. que não? Não recebeu ninguém e tal, mas tudo bem. Mas estava lá. E foi a Marlene Matos estava na estreia, cara. Olha que legal. Muito interessante.